Olá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aguinaldo e vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre multiplicação com números naturais. A ideia de multiplicação está associada à adição de parcelas iguais, à formação retangular, à proporcionalidade e à combinação. Podemos utilizar o x ou um pontinho para indicar a multiplicação, a operação de multiplicação. Uma multiplicação, cada termo a ser multiplicado é chamado fator e o resultado é chamado produto. Nós temos um exemplo aqui, 17 multiplicado por 4. Então, 17 e o 4 são fatores e o 68, que é o resultado, é chamado de produto. A multiplicação também, ela pode ser chamada de uma adição de parcelas iguais. Eu tenho 17 vezes 4, eu vou escrever aqui 4 vezes 17. Então, eu poderia escrever uma adição de parcelas iguais, somando 17 4 vezes com ele mesmo. Isso vai dar 68 também. Então, os termos da multiplicação são fatores, o resultado produto, e a gente pode definir multiplicação como uma adição de parcelas iguais. Então, eu tenho 4 vezes aqui o 17, se eu somar, isso vai dar 68. Vamos ver algumas ideias que estão associadas à multiplicação. Como eu disse, adicionar parcelas iguais. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um telefone que está numa promoção de 3 vezes de R$26. Então, para saber qual será o valor final desse produto, a gente vai pegar esse 26 e vai somar com ele mesmo 3 vezes, que isso vai dar 78. Ou a gente efetua a multiplicação. 3 vezes 26 vai dar 78. Somando 6 e 6, 12. 12 com 6, 18. Deixa o 8 da unidade. Da dezena sobe. Então, eu vou ter aqui mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Ou multiplico a dois fatores, 26 e o 3. 3 vezes 6, 18. Deixa eu dar unidade, sobe da dezena. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. O preço do telefone é R$78 se a pessoa comprar com essa condição de 3 vezes de R$26. Então, a primeira ideia de multiplicação a parcelas iguais, trouxe esse exemplo para ilustrar, mas a gente sabe que podemos somar. Temos também o fator 0 e o fator 1 na multiplicação. Observe que eu disse que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. 5 vezes 0 significa que eu vou pegar o 0 e vou somar 5 vezes. Isso vai dar 0. 0 vezes 3. Vou pegar o 3 nenhuma vez. Então, isso também vai dar 0. Numa multiplicação, eu posso representar com o x ou posso representar com um pontinho. Então, o que é que a gente vai pegar dessas informações aqui? Que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 4 multiplicado por 1. Então, eu vou pegar o 1 e vou somar 4 vezes. A multiplicação é uma adição de parcelas iguais, que isso vai dar 4. Então, 4 vezes 1 é 4. Vou pegar o 8 aqui, multiplicar por 1 multiplicado por 8. Significa que eu vou pegar o 8 uma vez. Então, 1 multiplicado por 8 é 8. O que é que a gente conclui dessas operações aqui? Que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Nós temos agora a ideia de multiplicação ligada à disposição retangular. Então, imagine
uma sala de aula onde as cadeiras estão disponibilizadas em filas, onde todas as filas têm a mesma quantidade de cadeiras e tem as colunas também. Então, observe que essa primeira fila eu tenho 3, 6, 8 carteiras. E também na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Então, a gente tem 5 linhas ou 5 filas com 8 cadeiras. E aqui a gente tem as colunas que tem 5. Então, para determinar a quantidade de carteiras que tem aqui nessa sala de aula, é só pegar a quantidade de filas, que é 5, e multiplicar pela quantidade de carteiras que tem em cada uma. Quando eu multiplicar 5 vezes 8, isso vai dar 40. Dessa forma, a gente não precisa contar de uma em uma. A gente vai fazer esse procedimento. Ou a gente vai pegar e vai somar. Por exemplo, 5 e 8 são os fatores. Qual é o fator menor? O 5. Então, eu vou repetir o fator maior somando a quantidade de vezes que for o valor do fator menor. Se eu pegar o 5 e repetir 8 vezes também, vai dar o mesmo resultado. Quando a gente somar tudo aqui, dá 40 também. Como a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, eu posso representar com 5 vezes 8. Eu poderia também colocar essa soma na horizontal. O resultado vai dar 40 também. Então, podemos representar também na disposição retangular uma multiplicação. Temos aqui algumas propriedades da multiplicação. Propriedade comutativa. O que é que diz a propriedade comutativa em relação à multiplicação? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu pegar 5 vezes 3, que vai dar 15, ou 3 vezes 5, que vai dar 15. Como que eu represento 5 vezes 3? Eu represento 5. Como é que eu represento 5 vezes 3? Eu represento 3 mais 3, 3 mais 3 mais 3. Como é que eu represento 3 vezes 5? 3 vezes 5 eu represento 5 mais 5 mais 5. Se eu somar aqui dá 15, se eu somar aqui dá 15 também. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Temos aqui mais dois exemplos. Tanto faz escrever 7 vezes 8, ou 8 vezes 7, vai dar 56. 10 vezes 3, ou 3 vezes 10, também vai dar 56. 6 vezes 11, ou 11 vezes 6. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa. Temos aqui mais um exemplo. Jorge vai efetuar 27 vezes 3 usando a adição de parcelas iguais. Veja ao lado como ele pensou para simplificar os cálculos. Então, ele colocou 7 vezes 3 igual a 3 vezes 7. 3 vezes 27. Então, ele não quis escrever o 3 27 vezes, ele usou a propriedade comutativa e fez 27 mais 27 mais 27. Quando a gente vai efetuar um cálculo, a gente tem que procurar um artifício que a gente possa efetuar esse cálculo de maneira mais simples. No caso aqui de Jorge, ele inverteu a ordem dos fatores e escreveu apenas 3 parcelas quando somou deu 81. Então, 7 vezes 3, isso é igual a 81. Temos a comutativa, ela também pode ser usada para conferir uma multiplicação. Então, observe que a gente tinha aqui 45 multiplicado por 22. Como foi que efetuou essa multiplicação? O 2 multiplica pelo 5, dá 10. Vai 1 aqui. O 0 da unidade subiu 1, dá dezena. O 2 multiplicou pelo 4 dá 8. Somou com 1 dá 9. Vamos agora à dezena. Como a dezena já vai começar debaixo da dezena aqui, eu completo, coloco esse 0 para representar a unidade. 2 vezes 5, 10.
vai 1 também. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Somando tudo dá 990. Agora, a gente pode inverter a ordem e verificar para ver se o cálculo foi efetuado corretamente. Volto 22, coloco o 45, então eu vou pegar 5 vezes 2, 10, sobe 1 da dezena, 5 vezes 2, 10 e 1, 11, então vou ter 11 dezenas. Coloco o 0 aqui debaixo da unidade e vou pegar 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado é o mesmo, invertendo a ordem dos fatores. Lembrando que quando a gente arma esse algoritmo da multiplicação, esse aqui recebe o nome de multiplicando, o daqui multiplicador e o resultado recebe o nome de produto. A multiplicação tem um elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o 1. O que é que significa? Que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, o elemento neutro da multiplicação é 1. Temos ainda a propriedade do elemento nulo. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Eu posso ter uma quantidade infinita aqui de números. 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. Eu falei infinita, mas a gente vai usar finita. Aqui. Coloquei esses números. Se porventura eu coloco um 0 aqui, no final, ou no meio, ou no início, tanto faz. O resultado dessa multiplicação é 0. A gente não precisa perder tempo em multiplicar até aqui. Por quê? Porque se pelo menos um dos fatores for 0, o resultado da multiplicação é 0. Ou seja, o produto é 0. Propriedade associativa da multiplicação. Se a gente tem 3 fatores, a gente pode escolher a ordem que a gente quer efetuar. Coloquei 3 situações. Na primeira, eu vou multiplicar os 2 primeiros fatores. 2 vezes 5, 10. Repito o terceiro. 10 vezes 4, 40. Na segunda opção, eu repito o primeiro e multiplico o segundo com o terceiro. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. E na terceira, eu multiplico o primeiro com o último. 4 vezes 2, 8. Repito do meio. Depois eu faço 8 vezes 5, 40. Então, a propriedade associativa da multiplicação que a gente pode agrupar da forma que a gente achar mais conveniente os fatores e o produto não vai se alterar. Aqui da mesma forma, agrupei os 2 primeiros, do lado de cá eu repeti o primeiro, agrupei os 2 últimos. Repeti o terceiro, agrupei os primeiros, aqui repeti o primeiro, agrupei os 2 últimos. O produto final é sempre o mesmo. Então isso que diz a propriedade associativa da multiplicação. Em uma multiplicação de 3 ou mais números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de modos diferentes, pois o resultado é sempre o mesmo. A outra propriedade é a propriedade distributiva. E para compreender essa propriedade, a gente vai efetuar esses cálculos aqui. Então, vou somar 6 mais 9, isso dá 15. 5 vezes 15, 5 vezes 15 vai dar 75. Então, se eu pego aqui e multiplico 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 9, 45. Quando eu somar 30 mais 45, vai dar 75. Vai dar 75 também. Aí vem o que ocorreu com os resultados finais. Ocorreu que os resultados deu iguais, né? Aqui, eu efetuar do mesmo modo, 6 vezes, repetir, 9 menos 5, 4. 6 vezes 4, 4. Se eu pegar 6 vezes 9, vai dar 54. Se eu pegar 6 vezes 5, isso vai dar 30. Se eu efetuar 54 menos 30, vai dar 24. Então,
a gente pode garantir que a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e em relação à subtração, ela é válida, certo? Então podemos somar ou subtrair os números que estão dentro do parênteses ou multiplicar e repetir o sinal. Quando eu tenho um sinal de mais, repito o sinal de mais. Quando eu tenho um sinal de menos, repito o sinal de menos. Então, essa é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou em relação à subtração. A gente multiplica, sai distribuindo. O 5 é o fator que está fora, multiplica pelo primeiro termo aqui, que é o 12, multiplica pelo segundo termo, que é o 25. O 6 multiplica pelo 18, multiplica pelo 13. Lembrando que o sinal que está aqui, operação de adição, repito. Se for operação de subtração, repito também. Assim a gente viu as propriedades da multiplicação de números naturais. Agora que vimos as propriedades da multiplicação, vamos continuar com a ideia de multiplicação associadas às possibilidades ou combinações. Temos aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, diz o seguinte: uma lanchonete possui 4 tipos de suco: laranja, abacaxi, melancia e açaí. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha ao pedir um suco? A gente tem 4 tipos de frutas e esses sucos podem ser servidos em 3 tipos de copos. Se a gente pegar aqui para o primeiro, eu tenho 3 possibilidades, para o segundo eu tenho 3, para o terceiro eu tenho 3, para o outro eu tenho 3. Então, como é que a gente resume essa possibilidade? A gente vai pegar os 4 tipos de frutas e vai multiplicar pelos 3 tipos de copos. Então, o que é que a gente faz? Quando eu multiplicar 3 vezes 4, isso vai dar 12. Então, multipliquei. No todo, nós temos 12 tipos de servir esse suco. As peças de uniforme que possui, a Anitta separou 2 calças, uma verde e uma cinza, e 3 camisetas, uma com detalhes vermelhos, uma com detalhes azuis e outra com amarelos. De quantas maneiras a Anitta pode combinar as calças e as camisetas? Então, ela tem 2 tipos de calça para usar com 3 tipos de camisetas. Então, para cada calça, ela tem 3 possibilidades. Então, as 2 calças, possibilidade de calça, ela tem 2, que multiplica pela possibilidade de camiseta, que são 3, 2 vezes 3, 6. Então, ela tem 6 possibilidades, ou 6 maneiras de se vestir diferentes. Então, para a primeira eu tenho 3, para a segunda eu tenho 3. Então, a gente soma aqui 3 mais 3. Isso vai dar 2 vezes 3. Eu tenho 3 mais 3 mais 3. Então, eu tenho 4 3 vezes. Ó, para cada tipo de fruta, a gente tem 3 tipos de copos. Vai dar 12. A quarta ideia está associada à proporcionalidade. E o que é que diz isso? Por exemplo, um rolo de arame contém 50 metros. Se um rolo de arame contém 50 metros, se eu quero saber quantos metros contém 2 rolos, 3 rolos, 15 rolos. Então você vai usar a proporção. O que é a proporção? Vou multiplicar a quantidade de rolo por 2, descubro quantos metros tem 2 rolos e multiplico a metragem de 1 por 2, 100 metros. Um rolo tem 50, 3, multipliquei 1 por 3, deu 3, multiplico o 50 por 3 dá 150. 3 rolos, já sei que é 150. E 15, multiplico por 5 e multiplico por 5. Por quê? 3 vezes 5 é 15. Então, eu peguei aqui, ó, por 150, multipliquei por 5, dá 750 metros. E o 3 multipliquei por 5. Poderia também, para encontrar quantos metros tem 15 rolos, eu multiplicar o 1 por 15, que dá 15. E o 50 por 15, que vai dar 750. Então, a multiplicação também pode ser usada para a gente obter
resultado de situações de proporcionalidade. Temos aqui o algoritmo da multiplicação que a gente vai começar mostrando geometricamente. Então, imagine que a gente tenha papel milimetrado e a gente quer determinar a multiplicação 14 vezes 12. 14 a gente pode escrever como 10 mais 4. E o 12 a gente pode escrever como 10 mais 2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos distribuir 10 unidades. Cada quadrinho desse representa unidade. Para o 14, pintei de azul. Peguei os 4, representei de amarelo aqui. Isso na linha horizontal. E eu posso pegar agora na vertical e representar o 12. Pego 10, pinto de azul. Vou formar um quadrado 10 por 10. E pego o 2, representa aqui. Também o 2 aqui. Peguei o 2 aqui. E aí agora, o que a gente vai ter? A gente vai formar um quadrado de lado 10, um retângulo de lados 4 e 2, 4 e 10, um retângulo de lado 2 e 10 e um outro retângulo de lados 4 e 2. Então, se eu multiplicar, usar a multiplicação da forma retangular, 10 vezes 10 é a quantidade de quadrinhos que tem o quadrado. 4 vezes 10, esse daqui. 2 vezes 10, esse outro. E 2 vezes 4, esse daqui. Então, pegando o resultado e somando, eu vou encontrar 168. Se a gente efetuar a continha também, 12 vezes 14, ou 14 vezes 12, tanto faz, usando o algoritmo usual, a gente vai obter o mesmo resultado. Então, quando a gente somar tudo, vamos encontrar 168. Uma outra forma de efetuar essa conta de 14 vezes 12 é fazendo a decomposição. Ou seja, vou pegar o 14, vou escrever 10 mais 4. Vou pegar o 12, vou escrever 10 mais 2. Então, 14 vezes 12 pode ser representado como 10 mais 4 e multiplica por 10 mais 2. Esse 10 eu vou pegar e vou multiplicar pelo 10, vai ficar 10 vezes 10 aqui. Repito o sinal de mais. Vou pegar o 10, vou multiplicar pelo 2 aqui. Vou pegar agora o 4, vou multiplicar pelo 10, 4 vezes 10. Vou pegar o 4 e multiplicar pelo 2. Tudo isso é válido porque nós já vimos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Agora, pegando 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 2 dá 20. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 2, 8. Somando tudo aqui, nós vamos encontrar 168. Mesmo resultado nós encontramos lá quando efetuamos o cálculo pelo algoritmo usual. Então aqui está apenas repetindo, esse cálculo a gente já fez. O 12 e o 14 são fatores, 168 é o produto ou o resultado da multiplicação 14 por 12. Temos aqui algumas palavras que serão muito comuns na resolução de problemas envolvendo multiplicação. Fatores, que a gente já sabe que são os termos. Se eu tenho, por exemplo, 3 vezes 5, isso é igual a 15. O 3 e o 5 são chamados de fatores e o 15 é chamado de produto, que é o resultado da multiplicação. O quíntuplo, para encontrar o quíntuplo de um número, a gente vai multiplicar por 5. Pegar e vou multiplicar por 5. O quádruplo, vou multiplicar por 4. O triplo, vamos multiplicar por 3. O dobro, vamos multiplicar por 2. Então, memorize essas palavras.
na resolução de problemas, elas são muito utilizadas. Assim a gente finaliza mais uma aula de matemática e até a próxima.